Alô moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marina Andrade, arquiteta urbanista e light designer. E hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto muito importante, especificação. Você ainda coloca lá especificação de algum produto e depois coloca ou similar? Não deve fazer isso. A gente deve sempre colocar no final da frase luminária, tal, 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 fluxo tal, todas as características daquela peça e depois você vai colocar o equivalente técnico em desempenho. Por que isso? Porque similar, um monte de coisa é similar a um monte de coisa, mas equivalente técnico em desempenho significa que você quer uma peça que seja daquele jeito, que dê aquela quantidade de luz, daquela maneira que você projetou, ou uma outra que vai dar o mesmo desempenho técnico. Então é assim que a gente deve fazer a especificação. Vamos entender a importância então dessa especificação correta em iluminação. Eu faço muito projeto para o próprio escritório de arquitetura. Muitas vezes chega um projeto para mim com uma especificação de uma peça de iluminação que está só assim, luminária 40 por 40. Se o seu cliente pega esse projeto e vai na loja comprar, ele pode comprar qualquer coisa que tenha dimensão de 40 por 40. E isso pode destruir o seu projeto. Vamos pensar então em algumas situações. Se você especifica um porcelanato grandes formatos, e você precisa de 80 metros quadrados desse porcelanato, seu cliente pode comprar 60? Ele pode comprar uma quantidade menor do que a que você calculou para aquele projeto? Então, o seu cliente também não pode comprar uma luminária que tenha menos luz do que você calculou para alcançar as normas de iluminação. E também tem uma outra questão, a eficiência daquela peça. Você já pensou em rendimento de uma tinta? Você especificou uma tinta que rende 50 metros numa lata de 18 litros. É a mesma coisa de você especificar isso em iluminação. Por exemplo, você especificou uma luminária que dá 100 lumens para cada watt de consumo. E por isso, na sua especificação, você vai colocar fluxo luminoso, por exemplo, 1000 lumens. Ok. Potência, 10 watts. Significa que aquela luminária, para cada watt consumido, te dá 100 lumens de fluxo luminoso. Se você põe uma luminária que tem 1000 lumens também, mas que tem uma potência de 50 watts, ela vai te dar só 50 lumens por watt. Então a eficiência dela é menor, significa que o seu sistema vai consumir muito mais energia para dar aquela quantidade de luz que você precisava, sendo que você poderia ter colocado uma outra peça que gasta menos energia. Um projeto luminotécnico também é responsabilidade com o consumo energético daquele contexto, daquele conjunto, daquele projeto no geral. Uma outra questão importante que você tem que especificar para que o cliente não compre errado, que não seja enganado, de repente numa loja que quer vender um produto que está ali encalhado, que é mais barato, mas que não vai atender a sua especificação técnica. Cor de luz. Se você fez uma especificação luz quente pode ir de 2400 Kelvin até 3000 Kelvin. E aí, olha que problemão que você vai ter. Eu fiz recentemente um projeto onde eu especifiquei tudo 3000 Kelvin. O cliente comprou a fita LED 2700 Kelvin e o spot 3000 Kelvin. Como era tudo muito próximo, ficou parecendo que o spot era uma luz fria, uma luz branca azulada, porque deu diferença na temperatura de cor. Então você tem que especificar exatamente a temperatura de cor que você quer naquela luz, e não só luz quente ou luz fria, combinado? Uma outra questão muito importante, as dimensões da peça. Então, como que você vai especificar uma peça de iluminação? Muitas vezes o forro já está lá, e você especificou uma peça de iluminação que encaixa, que cabe entre o gesso e a laje. Se o cliente troca por uma peça de iluminação que é mais alta do que o espaço que você tem, ela não vai encaixar, não vai passar. Então tem que tomar muito cuidado com as questões das dimensões da peça também. Ângulo de abertura de facho. Digamos que você vai iluminar, por exemplo, um quadro na parede. O seu quadro tem um tamanho. Se você tem um quadro que é desse tamanho, por exemplo, desse tamanho aqui, você põe um ângulo de abertura de facho de 60 graus. Se o seu cliente compra uma luminária com ângulo de abertura de facho de 12 graus, vai ficar uma bola de luz no meio de um quadro desse tamanho, vai ficar horroroso.
Então, o ângulo de abertura de faixa de luz para aquela luz de destaque que você calculou exatinho do tamanho do quadro tem que ser respeitado na sua especificação. E por fim, mas não menos importante, e não quer dizer que seja a última especificação que você vai colocar, mas que é das mais importantes, é a garantia. Porque hoje em dia a gente tem produtos que têm vida útil declarada pelo fabricante enorme, mas a garantia deste tamanhozinho. Luminárias, procure buscar garantias de 3, 5 anos pelo menos, porque a luminária LED deve durar 30, 50, 100 mil horas. Elas foram produzidas para isso. A luminária foi feita para durar esse tanto. Então vamos procurar que o fabricante pelo menos te dê uma garantia estendida maior para você ter certeza que se você está investindo num produto de qualidade, é porque você está investindo no seu sossego de não ter que ficar fazendo manutenção em troca. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, não me coloque mais no seu projeto ou na sua especificação ou similar. Sempre colocar ou equivalente técnico em desempenho, combinado? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, é muito importante pra gente poder continuar fazendo vídeo, saber se você tá gostando, se você tá curtindo os assuntos. Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho pra sempre receber notificação de quando tiver vídeo novo, combinado? Um beijo e até a próxima!